Olá pessoal, professor Juliano do Cultura Fractal. Tabelas, códigos, planilhas, são coisas que fazem parte da nossa vida diária e quem trabalha com Excel, programas desse tipo, está familiarizado com relação entre linha e coluna e assim por diante. Uma das maneiras da gente pensar as matrizes, que é a teoria que estuda especificamente linhas e colunas e a maneira com que a gente organiza isso em tabelas, já deve ter se perguntado como é que a gente consegue resolver um problema que envolve, por exemplo, um código, certo? Eu tenho um código e a partir desse código, representado por uma matriz A, supondo que eu tenho aqui a matriz 1, menos 5, 13, menos 1, uma matriz de ordem 2 por 2, então esse seria o nosso código. Então, claro que esse código a gente poderia traduzir ele, por exemplo, um número valendo uma letra, fazendo uma correspondência, mas não é nosso objetivo agora. E a partir desse código, então, eu consigo decodificar, certo? Então, fazer a leitura desse código que, supondo que apenas um pequeno número de pessoas pudesse ter acesso ao que nós escreveríamos a partir de um código escrito no formato de matriz. Claro que aqui é uma situação hipotética, mas é só para a gente pensar que a gente poderia pensar numa transformação de matriz envolvendo, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, que é uma técnica que me permite construir matrizes inversas. Então, o nosso vídeo tem como objetivo mostrar a técnica, como é que eu faço para construir a partir de uma matriz dada, uma matriz inversa, e além disso a gente pode pensar nessa relação entre código, certo? Entre codificar uma determinada mensagem e depois decodificar. Primeiro vamos voltar ao seguinte, pessoal. O que significa, como é que eu escrevo uma matriz inversa? Na teoria das matrizes, que é bem específico da área da álgebra linear, ok? Então, se eu tenho uma matriz A sua matriz inversa eu chamo de A na menos 1. Ok? Então A na menos 1, quando aparece A na menos 1, significa que eu estou diante de uma matriz inversa. Bom, o que eu vou mostrar para vocês é uma técnica de como eu consigo transformar essa matriz. Supondo que seja essa aqui, ó, 1, menos 5, 13, menos 1. Eu posicionei aqui no lado a matriz identidade, certo? A matriz identidade, ela tem essas características. A diagonal principal é composta por números uns, certo? Então aqui é 1, 1. E aqui sobrou, os elementos que sobraram dessa matriz preenchidos por 0. Aqui eu tenho a diagonal principal e a secundária é com 0 e 0, porque ela é de ordem 2 por 2. Mas poderia ser num outro formato, aliás, com as mesmas características da diagonal principal como sendo 1, mas tendo mais elementos se a matriz fosse de ordem maior do que 2 por 2, ok? Como é que a técnica funciona? Então eu tenho a matriz 1, menos 5, 13, menos 1 e a matriz identidade, eu separo as duas por um pontilhado. O meu objetivo é, a partir das operações que envolvem linha de matrizes, conseguir transportar esta matriz identidade para o lado esquerdo da minha matriz, onde está a matriz 1, menos 5, 13, menos 1, e fazer, a partir desse processo, surgir uma outra matriz que vai ficar no lado direito, que será a minha matriz A na menos 1, ou seja, a matriz inversa que eu quero procurar. Bom, olhando aqui o nosso exemplo, vamos primeiro partir da seguinte estratégia. Como eu quero transportar essa matriz para cá, primeira coisa que eu vou fazer é tentar zerar esses dois elementos aqui, ó. Primeiro eu vou usar uma estratégia para zerar o 3 e depois o menos 5. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso relacionar as duas linhas. Então vamos pensar, pessoal. Qual número eu poderia multiplicar pela linha 1 para fazer com que na operação eu transforme esse 3 em 0? É muito fácil, né, pessoal? Eu posso multiplicar o menos 3 vezes 1, menos 3, ou seja, vou multiplicar o menos 3 por toda a linha 1 e somar com a linha 2. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que apareça aqui no 3 o número 0. Então eu vou fazer isso, ó. Menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 2. É essa operação que eu vou fazer agora. Então, ó, pessoal, começando a fazer, certo? Então, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 3 é o 0. Continuando. Menos 3 vezes menos 5. Menos com menos mais, 3 vezes 5, 15.
15 positivo com menos 1 é o 14. Continuando, ó, na linha 1, menos 3 vezes 1, menos 3, menos 3 mais 0 é para mim o menos 3. Então, ó, menos 3 vezes 1, menos 3, menos 3 mais 0, menos 3. Continuando, menos 3 vezes 0, 0, 0 mais 1, 1. Já cumpri o meu objetivo, ó. Aqui no lugar do 3 eu consegui então fazer com que aparecesse para mim o 0, que é o objetivo, porque eu quero transportar essa matriz de identidade para o lado esquerdo. Agora vamos pensar, pessoal, vamos pensar como eu vou fazer usando agora a linha 2 para zerar o menos 5. A pergunta: qual número que eu poderia multiplicar por menos 1 para que somado com menos 5 dê 0? Tá fácil também de ver, né, pessoal? Menos 5. Então eu vou fazer o quê? Menos 5 vezes a linha 2 mais a linha 1. Vamos começar. Então, ó, eu vou mexer em toda a minha linha 1 agora. Então, ó, menos 5 vezes 3 dá menos 15. Menos 15 mais 1 é o menos 14. Menos 5 vezes menos 1, 5 positivo. 5 com menos 5, 0. Cumpri o meu objetivo, que no lugar do menos 5, transformar ele no elemento 0. Vamos continuar. Ó, menos 5 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 mais 0 é o menos 5. Observem que eu consegui transformar os meus dois elementos em elementos que fossem 0. Agora vamos pensar, pessoal. O nosso objetivo é transformar essa matriz de identidade e trazer ela para cá. Observe que o 0, 0 já tenho. Eu só tenho que transformar o menos 14 e o 14 positivo. Eu posso fazer o quê? Na linha 1, eu posso simplesmente pegar a linha 1, que eu vou colocar ela aqui, a linha 1, dividir ela, qual número que dividido por menos 14 vai dar 1, pessoal? O próprio menos 14, então eu vou dividir a linha 1 por menos 14. Para transformar esse 14 aqui em 1, eu tenho que só pegar a linha 2, vou colocar aqui, eu tenho que pegar a linha 2 e dividir agora por 14 positivo. Então, fazendo todas as divisões, primeiro a linha 1, vou dividir toda por menos 14. Menos 14 dividido por menos 14 é 1. Menos 14 dividido por 0 é 0. Menos 14 dividido por 1 é menos 1 14avos. Menos 14 dividido por menos 5, menos com menos mais, é 5 14avos. Pegando a segunda linha agora eu vou dividir por 14, 0 dividido por 14 é 0. 14 dividido por 14 é 1. Menos 3 dividido por 14 é menos 3 14avos. E por fim, o 1 dividido por 14 é o 1 14avos. Observem que eu consegui fazer, a partir dessa técnica, a minha matriz de identidade que estava no lado direito, a partir dessas operações envolvendo linha de matrizes, eu consegui transportar ela para o lado esquerdo. Então, segundo essa técnica, a minha matriz inversa, ou seja, a matriz A na menos 1 vai ser essa aqui. Então, ó, a primeira linha vai ser quem? A matriz inversa. Menos 1 14avos. O outro elemento, 5 14avos. A primeira linha. A de baixo, menos 3 14avos. E o último elemento, 1 14avos. Então, a partir da minha matriz original, que era essa aqui, ó, a matriz, então, ó, que seria o meu código, né? 1, menos 5, 3 e menos 1.
A partir dessa técnica, eu consegui encontrar a sua inversa, que é essa que a gente acabou de encontrar, menos 1/14, 5/14, menos 3/14 e 1/14. Claro que o conceito de matriz inversa e essa técnica que eu estou mostrando para vocês, existem outras aplicações dentro da álgebra linear e geometria analítica, mas essa questão que envolve tabelas, que envolve matrizes, que envolve codificação e decodificação, é interessante para a gente perceber um pouquinho como que isso funciona na prática, qual é a aplicação desses conceitos que envolvem a álgebra linear e geometria analítica. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre então técnicas que envolvem matrizes, construção de matrizes inversas. Gostaria de deixar um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos e até mais, pessoal.